Está começando mais um Infinity Cast. Esse é o Infinity Cast número 19 e hoje nós vamos falar sobre loja física versus e-commerce. Eu sou Norton Torga, CTO da Infinity, e estou aqui do meu lado com o meu colega Ale Rostert. Não sei pra qual lado olhar. E aí, gente, beleza? Sou eu de novo por aqui. Vambora. Vamos lá. E hoje estamos com o Gabriel Gonzaga, que é o nosso especialista em loja física versus loja virtual. Rapaz, é um título especialista, é um título bem pomposo assim, né? Gostei. Vamos lá, né? Eu acredito que eu ainda sou um iniciante intermediário, mas o que eu puder ajudar aí e bater um papo com vocês, tô dentro, tamo junto. Eu acho que todo empreendedor que passou muitos anos tendo que lidar tanto com o físico quanto o e-commerce é um especialista em vários assuntos, porque você acaba sendo obrigado, né, a lidar com tanta coisa de tanta área diferente, né, Gabriel? Sim. A gente tem que... Eu nunca fui... Assim, eu sempre gostei de tecnologia, né? Sempre foi uma área... Pesquisei sobre o assunto, né? Então, assim, é realmente um desafio você ter uma loja física e depois você ter que lidar com alguns termos e até questões técnicas, né? Na verdade, hoje, você tem um bom suporte e as questões técnicas até ficam mais tranquilas para você aprender, mas você acaba tendo que saber pelo menos o vocabulário técnico ali, mais ou menos, para poder até se comunicar melhor, né? Exatamente. E Gabriel, fala um pouquinho mais sobre a sua história, como é que você começou a sua loja física, como é que você começou o seu e-commerce, deixa a gente entender melhor quem é o Gabriel. Na verdade, eu estou aqui em Vitória, no Espírito Santo, né? E a gente estamos aí sobrevivendo no ramo de venda de livros, que não é fácil, aí já há 22 anos, né? Então é um negócio familiar, começou com meus pais, então começou na verdade com a minha mãe, né? Eu vim para cá, para Vitória, lá para uns 9 anos de idade. E aí a minha mãe frequentava essa livraria, que tinha um outro nome, na verdade. Ela gostava, sempre passava por aqui e surgiu uma oportunidade, depois de um tempo, dela poder comprar, poder se juntar com o dono daqui, na verdade. E foi assim, começou com minha mãe, né? Começou com minha mãe frequentando e era só uma livraria no início. Por que eu falo que era só uma livraria? Vocês conhecem o termo sebo? Uhum. Sim. Conhece? É porque a gente, quando às vezes eu pergunto assim para algumas pessoas, hoje está mais difundido, né? Mas até algumas pessoas até hoje entram aqui na loja e falam que é livraria, aí fica assim, né? Sebo? Aí eu já falo, é sebo mesmo, é engraçado, né? O nome sebo. Aí a pessoa pode falar, é sebo, a gente vende livros usados, né? Uhum. Por isso que eu falo da livraria, né? Porque começou só como livros novos. E teve um período, quando era livraria, eu não participava muito aqui, né? Eu era criança ainda e tal. Quando eu cheguei aos meus 16, 18 anos, aí eu comecei a participar aqui do dia a dia da loja, né? Eu acho que é isso, né? Aí eu comecei a frequentar aqui, que a gente entra no digital, né? A gente estava passando por uma dificuldade financeira aqui, com venda de livros novos, porque tinham muitas livrarias aqui na época. A gente tem um shopping aqui chamado Shopping Vitória, né? Que é um dos principais shoppings aqui do bairro. E lá tinham, acho que, de 3 a 4 livrarias. E a gente sempre foi pequenininho aqui, livraria de bairro pequena. E a gente não estava conseguindo competir com esses caras grandes, né? E aí meu pai teve a ideia de começar, a ideia assim, meio que no desespero mesmo, a gente precisa fazer grana, o que a gente faz? O livro novo não está dando certo, né? Eu não sei se vocês sabem, quando o livro novo, ele já tem uma lei que faz uma tabela, né? Então uma tabela, é 30%, 40%. A Amazon, esses grandes players, hoje eles conseguem reduzir esse preço, não porque a editora vende mais barato para eles, mas porque eles compram uma quantidade aí de, sei lá, milhões, milhares de livros, e aí solta o descontão lá, né? Uhum. E essas livrarias faziam isso fisicamente aqui com a gente não conseguia competir. Aí beleza, né? Meu pai começou
aí na casa das pessoas, ó, estamos comprando livros, e a gente ia nas casas mesmo, ó, você comprar livros de vizinhos aqui da gente. E aí eu tô aqui na parte de baixo da loja, e aqui em cima tem a sobreloja, né? É legal que esse gatinho aqui, eu coloquei ele aqui de propósito, que ele fica olhando assim para cima, porque justamente o sebo começou lá em cima, começou aqui na sobreloja. Né? Aqui embaixo era a livraria, até a gente consolidar uma marca só, que é a Torre de Papel Livro. Mas é isso, aí eis que surge, né? Quando meu pai tem a ideia de vender usados, surge a Estante Virtual, que foi o primeiro marketplace focado em vendas especificamente para livros usados. Cara, essa época foi... meu pai, pô, legal. Era assim, eu acho que hoje a Estante Virtual quem é dona é a Magalu, né? São não sei quantos milhões de livros disponíveis, tanto novos quanto usados. Mais de não sei quantos mil sebos e livrarias no portal, né? Mas naquela época eram 30, 20 sebos. E foi assim, a gente foi entrando por necessidade mesmo, né? E uma operaçãozinha bem pequena mesmo aqui em cima. E é isso, né? E eu sempre fiquei inicialmente nessa parte, como precisava de alguém para... Era eu, meu pai e minha mãe, né? Como precisava de alguém para recepcionar os pedidos, embalar e tal, eu fiquei nessa função e tô nela aí, assim, até hoje, né? Que massa, cara. Então vamos começar nosso podcast para a gente poder falar mais sobre os comparativos do loja virtual, do loja física, para a gente poder entender como é que foi esse período de transição, quais foram os desafios enfrentados e coisas do tipo, tá bom? Então vamos lá. Para você, Gabriel, a hora de começar, então, foi na hora de entrar nesse estante virtual, foi na hora de, né, trazer o que vocês faziam físico como é que foi isso? Quando foi isso exatamente? A gente começou no digital por necessidade mesmo. E nós entramos com os livros usados. Uhum. Então a gente tinha o físico, a livraria física aqui com a venda de novos, né? Aquela clássica livraria mesmo, vendendo aqueles livros recomendados e tal. Agregamos o sebo, a livraria, e quando nós agregamos, veio esse portal que é a Estante Virtual. E aí a gente viu, poxa, mais um canal para a gente expandir aí a nossa atuação, vamos dizer assim, né? E a gente vende para o Brasil inteiro, né? Pô, legal, vamos partir para a Estante Virtual. Eu lembro que antes disso, bem antes de livraria e tal, eu vendia alguns itens meus pelo Mercado Livre, né? Então eu tinha uma noção mais ou menos de como funcionava, né? Quando o Mercado Livre ainda tinha aquela questão dos leilões, que você colocava os itens, né, a um preço e ia fazendo leilão e tal. Não virtual, quanto tempo eu não vejo isso? Pois é. E agora a gente tá no Instagram fazendo leilão, vê se pode, né? A gente a gente tá com outro Instagram, a gente tem o Instagram oficial e o nosso Instagram de leilões, né? Que é um negócio que dá bastante certo, bem interessante também. Que bacana, que massa. Então, para você, a hora de começar o digital é a hora que o negócio aperta ou quando a oportunidade surge? Ou é um pouco dos dois? É um pouco dos dois. No nosso caso, foi um pouco dos dois, né? Agora, se a gente, no período de hoje, eu acho que a hora seria, assim, não tem como você ter uma loja física hoje sem ter uma presença digital, né? É porque eu estou falando de uma época que ainda se podia ter essa escolha, vamos dizer assim, de você ter uma loja física. Nessa época eu nem sei se tinha um Facebook. Pelo menos a gente não tinha Facebook. Então, assim, hoje você já tem que abrir com uma presença online também. Você já tem que pensar a loja física e pensar os canais de redes sociais, né, de e-commerce. É fundamental. Não existe, porque senão você não existe, né? Ainda mais agora pós-pandemia, as pessoas se acostumaram muito a comprar. Um fato interessante que eu notei, né, pós-pandemia, o telefone parou de tocar tanto como tocava antes e as pessoas vão para o WhatsApp da loja. Uhum. Então, assim, pensar num canal de atendimento no WhatsApp também é essencial, né? Bom dia, é verdade. Então, a hora de começar o digital é a hora que você começa, né?
Você tem que começar no digital. Até porque quando você vai em algum lugar físico, a primeira coisa que você busca deve ser o endereço do lugar. Se você não tiver nem a presença lá no Google, né, não tiver um Instagram, não tiver um site para poder dizer mais a respeito, a pessoa nem consegue chegar até você, né? Isso é bem verdade, porque eu sou um consumidor que antes de ir até um determinado lugar, eu pesquiso as opções no Google. Eu olho, quero procurar uma padaria aqui nesse lugar que eu tô. Então eu vou olhar quais são as opções que aparecem no Google e aí eu vou ver a que tem a melhor avaliação. E é lá que eu vou. Tá vendo? Isso aí. Ou melhor por site. Avaliação. Ou o melhor site. A avaliação é site, né? Porque por exemplo, se eu vejo que tem avaliações lá, mas aí eu não encontro um número de contato ou um site para ver mais, também fica chato, aí fica complicado, né? Sim. Já aconteceu de eu ir num restaurante que tinha boas avaliações. Aí eu só confiei nisso. Mas quando eu cheguei lá tinha mudado tudo. Mudado direção, mudado dono, mudado cardápio, mudado tudo. Foi terrível a experiência. Aí agora eu procuro ver informações atualizadas e nada melhor do que num site ou numa rede, né? Não, isso é interessante, né? Assim, ainda dentro do tema, não relacionado aqui à loja, assim, mas ainda dentro desse tema do físico e digital. Antes da pandemia, agora é um marco, né? A pandemia ela é um marco, né? Assim, pro digital, né? Assim, porque ela forçou quem já estava, surfou a onda, cara. Nossa, se deu muito bem. Eu vi gente lucrando aí a rodo, ainda mais produto digital, né? Ou loja física mesmo, que já tinha uma operação robusta, assim, se deu muito bem. Mas antes da pandemia, eu já ia nas lojas com o celular na mão para ver, né? Sei lá, tem uma loja de tênis aqui, eu ia lá, esse tênis aqui tá tanto assim na loja. Aquele negócio de experimentar também na loja e comprar no online. Uhum. Né? Você, vou comprar uma camisa, vou comprar um tênis. Não, beleza, deixa eu experimentar lá na loja primeiro, depois eu compro no site, né? Esperto. Você acredita que isso aí é um ponto que eu acho que é muito importante pra gente falar no nosso podcast, principalmente nesse assunto, porque tem uma grande loja, que é a Best Buy nos Estados Unidos, que eles sofreram justamente com isso aí. A pessoa ia na loja e aí lá experimentava TV, experimentava um eletrônico, e geralmente eles vendem muito eletrônico, né? E acabava comprando online. Ia lá e comprava no site do fabricante ou numa Amazon da vida, etc. Aí eles foram percebendo pelo Wi-Fi da loja de que todo mundo estava fazendo isso. De que eles entravam no Best Buy para poder comprar um item que estava ali no Best Buy, mas por um preço melhor online, né? E acaba que se você não tem essa experiência física de poder ir lá e analisar o produto, você nem compraria. Então você vê que a Best Buy, no caso, ela estava fazendo parte do processo de conversão do cliente, né? De conseguir fazer o cliente comprar o produto. Só que isso estava dando muito prejuízo para a Best Buy, porque a galera não comprava deles. E eles tinham que ter custo para fazer o showroom, né? Fazer toda Eles convertiam para outros. Exatamente. E aí o que eles fizeram? Eles perceberam que, não dá para poder se manter sendo showroom sem conseguir vender, né? Sem conseguir capital. Então eles foram até as fabricantes e começaram a vender locais no showroom. Então, por exemplo, se você é a Samsung e você quer anunciar uma TV aqui, olha, eu tenho muita gente que vem cá olhar a TV. Eu não tô vendendo ela, mas muita gente vem ver. E aí eles começaram a cobrar, né, desses fabricantes que quiseram anunciar na loja dele física para que eles servissem de showroom para isso. Então é uma espécie de vitrine física onde você acaba efetuando a compra online, eles sabem disso, mas quem, no final das contas, o fabricante ganha, né? Porque são produtos da Samsung sendo vendidos, por exemplo, né, no caso. E eles fizeram esse processo. Então aí tá um ótimo exemplo de como fazer a integração do mundo virtual com o mundo físico, né? Ou seja, servindo de showroom e cobrando, não do cliente, mas, né, de quem quer anunciar no seu showroom. Então eles viraram ali um ads físico, né, anúncios físicos, entendeu? É super interessante esse tipo de abordagem. É legal, é bacana. Isso aí que você fala, eu acho que está muito relacionado também com a questão do que eles chamam de omnichannel, não é? Exato. De todos os canais integrados, né? O físico e o digital, né? Mas todos os canais assim. No digital, você juntando rede social com atendimento, com suporte, e aí você tem um atendimento todo integrado, né? Exatamente. E hoje a gente vê isso muito também em lojas de grandes varejistas, etc., que você consegue... Você está na loja, não tem o produto, aí você pode... Não tem o tamanho que você quer, você escaneia um QR Code, e aí você compra do site e a loja te entrega. Você vê outra forma, né, do mundo físico interagindo em perfeita sincronia com o mundo virtual. Eu acho que não é
como é que eu vou dizer assim, morreu as lojas, né? As lojas físicas porque o virtual apareceu, mas transformou elas, né? Isso, Deu exatamente. oportunidades, como no caso de vocês, de conseguir vender, né? A atividade do sebo, né? Na parte online, etc. Assim como também deu oportunidade, né? Do online tá perto da pessoa física também, com a questão do showroom e etc. Tem muita gente que gosta realmente de conferir o produto de perto, ver se é aquilo ali mesmo, né? E etc. Então, acaba sendo necessário. Eu fui... pode falar nome de marca aqui? Tem algum Vontade. problema, não? Só não Não? pode sim. Eu fui na Leroy Merlin, cara, aqui na minha cidade, né? Fazia tempos que eu não ia em loja. É a nova Carrefour, né? Pelo menos aqui na minha cidade porque é uma loja gigantesca, né? E aí eu tô no Uber, indo lá e tal. E aí, pô, ia comprar umas cortinas lá para casa. Aquela black, né? Pra tapar tudo. Tava preparando a sala ali pro jogo, pros jogos. Você pode falar de futebol, mas tava preparando ali o local para ver a Copa, né? Aí eu tô no Uber, o Uber fala, ó, fica atento que lá tem muita coisa, mas as coisas são muito caras. Então fica atento. Mas olha que impressionante. Eu cheguei lá, né? Dei uma olhadinha nas cortinas e tal, babá. Aí eu vi uma cortina que tava muito cara, tava, sei lá, uns R$ 400. Na hora eu entrei na Leroy Merlin no site. Isso é que os caras estarem preparados. Tem outras também, outros exemplos aí que eu fui comprar uma TV um dia e tinha uma loja que estava preparada e uma outra não estava. Aí eu comprei daqui, estava preparada para esse tipo de situação, né? Aí eu olhei, poxa, moço, aqui ó, no site essa cortina aqui tá com 40% de desconto. Você consegue fazer essa cortina aqui? Era a mesma, né? Que estava na loja física e a que estava no site. E, sei lá, até um tempo atrás, algumas lojas que essas que eu chamo que não estão preparadas, elas simplesmente falam, o preço do site é diferente. Nossa, cara, essa frase... Eu já escutei tanto isso. O cara ele vai embora assim... Tá triste, bom, vou comprar do site então. Tchau, sabe? E perde a oportunidade ali de, sei lá, criar um relacionamento, né? E vender o produto, né? Que é o mais importante. Mas aí na hora ela falou, não, beleza, então eu consigo fazer esse valor. Aí você cria a questão do impulso também. Na hora, peguei, beleza, igual o site, já levei. Não deu tempo de eu chegar em casa. Será que eu compro essa cortina aqui mesmo? E vem outra loja. Ou seja, faturou o cliente na hora, né? Legal. Acaba fidelizando. Porque se você vê um preço no site lá na loja, você já sabe o que fazer, né? Já acaba virando seu ponto de referência e acaba fidelizando você sempre que você precisar de alguma coisa para casa, etc, você vai acabar indo lá. Foi um bom atendimento, boa experiência, né? Sem contar que o site deles é incrível, né? A página de descrição de produto deles lá é fantástica. Mas esse é assunto para outro podcast. Né? Agora deixa eu aproveitar aqui e perguntar para você, Gabriel. Depois que a gente decide, né? Depois que você decide ir para o e-commerce, qual que é o primeiro passo, na tua opinião? Eu acho que tem dois tipos de situação. Tem a situação que você já tem uma presença, vamos dizer assim, você não tem um e-commerce, mas você já tem um Facebook ou um Instagram. Né? Então, acho que já é legal você que já tem um Instagram, às vezes a pessoa já está vendendo no Instagram, né? Só que não tem aquela agilidade que o e-commerce permite, né? É uma agilidade em questão assim de minimizar o seu trabalho, né? Primeiro que você tem as integrações com as plataformas, né? Então você liga o e-commerce ao seu Facebook. Então você tem a famosa sacolinha do Instagram. Eu tô confundindo o Facebook com o Instagram. Mas tem a sacolinha do Instagram, né? Se o produto está lá no Instagram com essa sacolinha, a pessoa já compra direto. Né? Não precisa entrar em contato com você. Né? Se você faz uma boa apresentação do produto. Eu coloquei aqui umas coisas, vocês viram no roteiro de levantamento de custo de operação, de logística, de marketing, mas eu estou pensando aqui agora, sim, qual o primeiro passo, né? Pensa na tua experiência, o que fez vocês, né? O que fez vocês irem para lá e como é que foi que vocês começaram? Eu acho que o passo mais fácil
para qualquer pessoa são os marketplaces, né? É mais caro vender lá, então você tem que ter uma boa gerência da questão dos preços, né? Gestão dos seus preços. Mas se você entra no marketplace, tem alguns integradores, você só joga seus produtos para lá e está vendendo, né? Agora, se você quiser de fato ter um e-commerce, ter uma lojinha online, aí você tem que pensar em questão de plataforma, né? Questão de exato, isso aí. Uma boa, viu? Olha. Rapaz, você tá falando isso, eu acho muito engraçado, porque eu vi o podcast, quando vocês me convidaram, eu vi o Felipe, que é da comunidade do OpenCart Brasil, e eu participo lá desde que eu decidi o OpenCart como plataforma. E eu utilizava o Jacarezinho, a hospedagem do Jacarezinho, né? E, cara, aí eu comecei a notar algumas, porque era mais barato, era que estava mais em evidência, né? E assim, para quem é leigo, não sabe nada, tá mais em propaganda, você vai lá e compra, né? Achando que aquilo vai te atender. Sim, só que o mais barato não estava me atendendo. Até um certo momento ela vai atender mesmo, né? Mas quando começar a entrar gente no seu site, você vai ver que o buraco é mais embaixo, assim, você precisa realmente de uma hospedagem. Isso que a gente está falando é hospedagem, né? Eu acho que para os ouvintes aí que não são leigos, ou que eram como eu, né, que não conhecia nada, não sabia que era hospedagem, plataforma, a hospedagem realmente é o ponto principal. Então, você tem a hospedagem, a plataforma, a hospedagem que vai permitir um volume ali de dados de clientes entrando na sua loja, né? Como se tivesse uma loja física de, sei lá, 20 metros quadrados e uma de, sei lá, 300 metros quadrados. A hospedagem que vai dizer que vai suportar ou não a plataforma, que aí é a sua lojinha de fato que vai ficar dentro da sua hospedagem. E essa não estava dando conta. Aí o Filipe, cara, ficava lá fazendo Infinity. Pô, tem a Infinity, chama Infinity. Aí eu acessei o site roxinho, assim, não sei e tal. E aí eu fui começar a pesquisar. Então, assim, depois de decidir qual o primeiro passo, conhecimento, você obter conhecimento. Eu não vou... Depois que eu vi que sem o conhecimento, sem pesquisar nada, eu fui para um lugar que não estava muito legal, eu comecei a pesquisar. Aí que eu fui entender mais alguns termos técnicos, né? Dessa questão de hospedagem, de view, acho que é page view, quantos page views, né, que tal. E aí a questão da hospedagem compartilhada, que era essa que eu usava, que eram várias lojinhas juntas num lugar só, então não dava muita liberdade ali para eu crescer, né, como loja. E aí tá lá o Filipe, esses caras são muito bons, eles atendem muito bem, pode ir lá. E eu, vou ser bem sincero com vocês, a gente fica reticente, porque eu não conhecia vocês de jeito nenhum. Assim, nem sabia que isso existia. Foi pelo Filipe e pela comunidade lá do OpenCart Brasil que eu conheci. Falei, vou dar uma chance para esses caras. Aí comprei, poxa, agora é merchan, cara, não tem jeito, porque assim, realmente eu fiquei, assim, o serviço de vocês foi desde o primeiro atendimento ali, quando eu comprei, fazer a transferência, né, fazer a transferência do outro domínio para vocês fizeram tudo, assim, tudo foi muito, muito rápido. Aí, na mensagem lá eu acho engraçado que vocês põem um aviso do suporte de vocês, vai responder em tantas horas, tem um horário lá que vocês colocam o horário comercial de atendimento, né? Pô, eu chegava meia-noite, 1h, não sei se tá assim ainda, mas chegava meia-noite, 1h, tinha lá alguém que respondia, assim, 10 minutos, 15 minutos depois, eu falei, pô, aqui ó, o site quebrou todo quando vocês fizeram migração. Aí beleza, aí vinha alguém lá do suporte e arrumava tudo rapidinho, né? Suporte 24/7. Cara, eu tenho curiosidade para saber, sempre eu queria perguntar isso para vocês. Se vocês puderem falar, qual é o tamanho da equipe de vocês? Hoje, em Infinity, são 15 pessoas.
15 pessoas. 2 delas só de madrugada. Caramba, legal. Eu entrei aqui, só da gente entrar nesse assunto, eu entrei aqui nos meus tickets de suporte. Aí tem aqui o Giovanni, não sei se ele ainda está com vocês, é muito antigo, porque eu peguei desde 2018. Eu não sei se esses nomes são reais. São reais, são reais. Mas eu queria agradecer aqui ao Arthur Amaral também, o Eri Santos, o Jefferson Alexandre, tem aqui a Thaís Lima. Cara, assim, o suporte de vocês é demais. Antigo mesmo, hein? Tá com a gente bastante tempo mesmo. Eu fui puxando aqui, né? Acho que não sei o que vocês podem me ajudar a puxar assim, né? De primeiro passo. Acho que seria isso, seria você pesquisar sobre o assunto, o que é o e-commerce de fato. E aí você vai acabar caindo nesses termos, dessas questões, né, de hospedagem, de plataforma. Uhum. Hoje, eu até coloquei aqui no finalzinho alguns youtubers, tem o Gabriel Bolli, do e-commerce puro. Fiz o merchan para ele de graça, filho da mãe. Porque assim, ele tem um conteúdo muito legal sobre e-commerce, né? Ele fala mais dessas plataformas já. Depois vocês podem cortar se eu estiver falando muito nome de plataforma, mas assim, que ele fala muito da loja integrada, né? Porque a gente tem essas plataformas já tudo pronto, já hospedagem e tudo, e tem essas por fora que são open source, né? Abertas aí para modificações e tal. Então você tem que ver qual é o seu negócio também. Seria qual o primeiro passo? Você definir o que você vai precisar. Você vai precisar de customizar muito a sua loja? É porque tem plataformas que permitem a customização, tem outras que não. Quanto que você vai gastar, né, e encontrar aí um custo-benefício interessante? A plataforma que a gente usa é o OpenCart. A gente vai até atualizar agora, porque a gente está na versão bem antiga dele, mas é uma plataforma que permitiu aí, na verdade, quando o dólar era 1 e pouquinho, eu comecei, cara, quer saber, eu não vou pagar nada para esse negócio de loja integrada, não vou em show, não vou pagar nada de ninguém, não, eu vou fazer esse negócio. Aí eu peguei, entrei na comunidade, fui aprendendo as coisas, e quando eu precisava de alguma funcionalidade, eu entrava naquele site eu esqueci o nome do site agora, que você contrata pessoas para fazer. Não sei se vocês sabem algum nome de algum. Get Ninja, né? Get Ninja, Workana, Freelancer 99, uma coisa assim. O Workana, foi o Workana. Aí arrumei um indiano lá, ele cobrou um preço bom. Fez o preço legal lá para algumas coisas que eu queria fazer, né? E é isso, você tem que ficar atento para ter como na loja, no digital, você não tem um atendimento. Hoje fala-se de atendimento humanizado, né, pelo digital, né? Mas como você não tem aquele contato com o cliente, não dá para você passar aquela energia, vamos dizer assim, você tem que passar isso através do digital. Esse é o desafio, eu acho. Então, como que você passa isso através do digital? E aí tem a questão de você ligar com o Instagram, criar emoção, aí é o marketing, né? Que você tem que fazer e que todo mundo está buscando qual a melhor forma de fazer isso. Entendi. Então, se a gente puder resumir, só para a pessoa que está assistindo a gente conseguir entender os pontos principais aí na hora que a gente for falar de como começar um e-commerce e tudo mais, acho que um dos pontos principais que a gente tem é realmente a gente, primeiro, comprar um domínio, né? Eu acho importante você ter o domínio da sua loja. Isso aí é um ponto importante da gente lidar. Depois a gente também precisa de ter a decisão se você vai querer uma loja fechada, né? Uma loja de plataforma alugada, né? Igual você comentou, loja integrada, Nuvem Shop e outras plataformas que tem por aí. Ou você pode vir para o mundo open source, né, e ser dono da sua própria loja, ou seja, você tem a possibilidade de não depender de uma empresa terceira, mas ser dono dos seus próprios dados, dos dados dos seus clientes, etc. Tudo num ambiente seu. E aí você opta por plataformas como plataformas open source, como você comentou do OpenCart, a gente também trabalha com WooCommerce, Magento e outros tipos de loja. Obviamente que vai ter várias diferenciações, a gente podia fazer um podcast só sobre isso, né, sobre
loja de alugada versus loja própria, coisa do tipo. Mas, basicamente, a loja alugada, geralmente, eles te cobram uma taxa para cada venda que você faz, e talvez uma mensalidade mensal, é ótimo, uma taxa mensal, né, para poder manter o serviço operacional, porque não adianta, né? Todo serviço online tem uma taxa custo, de né? servidor, suporte e tal. E aí você tem que vender, né? Ou seja, cadastrar seus produtos nessa sua plataforma de escolha e configurar lá o seu plugin de cache, seu plugin de frete, o plugin de pagamento, né? Uma todas as integrações, né? Exatamente, todas as integrações necessárias, né, para que você possa receber o dinheiro e despachar o produto, caso o seu produto seja um produto físico, porque também tem como você ter um e-commerce de itens virtuais, né? E em seguida fazer anúncios, né? Ou seja, trazer a galera para você, e aí você pode abusar das redes sociais para poder conseguir, quanto mais tráfego orgânico, melhor, né? Eu acho que esses são os primeiros passos que a gente vê aí para abrir um e-commerce. Claro que vai ter vários probleminhas de logística ao longo do caminho, como é que você concilia o seu estoque físico com o seu estoque da loja virtual. Eu já tive comércio virtual, já tive comércio físico, tive que passar por essas dificuldades também. E era difícil de fazer, putz, eu vendi um negócio na loja, não deu tempo de atualizar no site, e aí foram lá e compraram do site. E aí sempre acontece, né? Porque a gente acaba atualizando no final do dia, né? O site, se você não mantém o sistema totalmente sincronizado. Depois a gente passou a utilizar um POS, que era um pluginzinho que a gente instalava na plataforma, que permitia a gente usar o e-commerce como um ponto de venda. E aí a gente ia lá no site e fazia a venda como se eu estivesse vendendo para alguém virtual. Que é uma ótima dica para quem tem esse problema com dificuldade de gestão. E poucas plataformas oferecem a funcionalidade de pós, né? Eu acho que é uma funcionalidade bem subjugada, eu acho, assim, pela comunidade. Acaba tendo uma demanda, porque muita gente tem a loja física e tem a loja virtual, e precisa integrar os dois, né? Mas o ponto principal é começar, né, Gabriel? Eu acho que enquanto você não começa, você não vai ter resultado, você nem vai saber se vai dar certo, né? Assim, aproveita, né? Aproveita porque hoje tá muito mais fácil, assim, né? Tá muito mais fácil no sentido, assim, de plataforma, porque quando eu comecei, por exemplo, eu ficava desesperado porque eu queria que alguém desenvolvesse, porque lá era o quê? Eu não sei se era 2012, 2014, a gente vendia em algumas marketplaces já, e eu queria que tivesse uma coisa, eu já pensava na cabeça assim, poxa, porque todo mundo falava de omnichannel, e hoje tem inúmeros locais que você tem até inclusive ERP online que você cadastra lá e ele já distribui os seus produtos para vários marketplaces, né? Naquela época isso não tinha. Então eu ficava assim, essa é uma das dificuldades, né? Eu falei, caramba, como é que... Aí eu quero que você faça o seguinte, eu quero que quando venda aqui na loja, dê baixa no produto lá no site. E quando vende no site, dê baixa no ERP aqui da loja. E se acontecer lá no Marketplace tal, também. Cara, e para desenvolver isso, aí os caras traziam a gente fazia os orçamentos, né? Ah, não, você vai ter que fazer eu não sei como é que é o nome técnico, mas é como se fosse um robozinho que ficava ali lendo a coisa e mandando os arquivos, troca de arquivo, alguma coisa assim, né? E caro, muito caro, né? Hoje as coisas estão bem mais em conta. Vocês comentaram aí sobre fazer no começo e tal, né? Eu tenho uma coisa para dizer para vocês aí. Que se você estiver querendo saber como começar uma loja do zero, lá no blog da Infinite tem um artigo ensinando você a criar uma loja no WordPress com o WooCommerce em 7 passos, viu? Você lê em 15 minutos e logo facilidade. Você tem como começar, né? A gente que está aqui há mais tempo na internet, quando a gente começou a nossa exploração, não era tão simples assim não, hein? Não. Aproveitem essa facilidade. Mas agora, uma outra coisa, Gabriel. A gente está falando muito sobre isso, né? Sobre os desafios que vêm de você manter uma loja física, de manter uma loja online e estoque e tudo mais, né? Assim, quais seriam as dicas que você daria, as principais dicas para você conseguir conciliar? Porque no teu caso você tem uma loja física e uma loja online. Como que você faz para conciliar isso?
É difícil, não é fácil não. A gente... Pronto. É difícil. Não é fácil, né? Assim, no meu caso, eu tenho uma empresa familiar e a gente teve um baque aí com a pandemia, apesar de estarmos no online, né? Foi muito difícil, porque a gente teve que manter a loja física fechada, mesmo com o online, voltando um pouco ao que a gente estava conversando um pouquinho atrás, que é a questão muitas pessoas acham que é assim, e eu achava, você vai lá, coloca a loja online, acabou, as pessoas vão vir até você, né? Você vai vender a rodo, vai ser legal, e não, você tem que ter o tráfego, né? Hoje tem até a profissão, né, do gestor de tráfego, né, que é mandar a galera para o seu site. Exatamente. Porque só montar só ter lá, igual você abrir a loja aqui, sei lá, e ficar passivo ali, esperando o cliente entrar, perguntar preço, né? Não, e pior, é a mesma coisa se abrir a loja num beco que ninguém passa na frente, né? Exatamente. Essa seria a analogia correta, né? É o ponto, exatamente o ponto, né? O ponto comercial ali, né? Uhum. Como se fosse o ponto, né? Mas aí, o que você tinha perguntado mesmo? Sobre esses desafios que você enfrenta para conciliar a tua loja física com a tua loja online. São as dicas, né? Principalmente, para a gente poder elencar mais ou menos o que você, que já passou por tudo isso, se pudesse resumir para a gente assim, vamos lá, 3 pontinhos que todo empreendedor passa, que para você foi muito difícil, que você pode fazer com que a pessoa não tenha que passar por isso igual você passou. No meu caso, 3 pessoas trabalhando aqui, né? Então, a gente tem que conciliar, e essa conciliação, assim, organização. É porque a gente acha que vai falar coisas muito exuberantes, né? A questão é muito simples. É difícil, ponto. Você tem que ter organização. Aqui são 3 pessoas, então a gente tem que revezar aqui na loja. Pessoa é meu pai, minha mãe, no caso, né? Meus sócios. E eu no digital, o tempo todo ligado. A gente tem a gente tem a sorte de ter conseguido, não foi assim, mas a gente tem, eu estou aqui agora no térreo de um edifício comercial, e esse edifício comercial a gente tem uma sala também, onde a gente faz a questão do e-commerce, né, de armazenamento, de empacotar os produtos e tal. Só que a loja, eu não consigo falar 3 pontos, eu sou prolixo, desculpa. Manda ver. É que ele fala os 3 pontos, eu tô com a cabeça, tem que falar os 3 pontos. Mas eu sou muito prolixo, cara. Se você quiser me interrompa para direcionar. Eu tenho que até fazer um diagnóstico de TDAH que talvez eu tenha, não sei. Relaxa, mas porque, assim, como eu vendo livro usado, eu tenho um livro, eu tenho um item só. Eu não tenho, por exemplo, Harry Potter 4 livros. Então, isso tem que ser muito assim, vendeu lá, eu já desço lá da sala e venho aqui pegar. Por isso que eu falei da organização. Sim. Né? Eu sempre tenho que ficar, eu tô ali ligado quando os pedidos vão chegando, aí eu desço aqui, faço o picking, né? Venho aqui, pego o livro e levo lá. Então, assim, você tem que ter organização para você não se embolar nos processos de, por exemplo, chegou o pedido, beleza, vai lá, pega o pedido, você tem que pegar o pedido certo. Então tem um número ali que a gente chama de SKU, é um número que identifica aquele produto. Então você vai ter que ir lá pegar aquele produto, tem que estar numerado certinho no seu sistema. Chegou pedido, então é isso, seria organização. E no caso de vocês, né? No caso de vocês, acredito que é uma boa comunicação também tem que ter, né? Isso, comunicação. Né? Porque se vocês estão trabalhando em mais pessoas, né? Aí você lá, naquele momento que você efetuou a tua venda lá no online, você por alguma razão esqueceu ou acabou sendo distraído por alguma outra venda e não comunica, isso pode te gerar um certo desconforto, né? É um outro ponto até importante, assim, que a gente tem. Eu deixo o WhatsApp ligado lá e eles deixam aqui embaixo. Então, sempre a comunicação, né?
ô Gabriel, vendeu um livro aqui tal. Eu vi que você não tirou lá ainda do... Porque a única coisa que a gente não conseguiu integrar ainda é o site, né? Que a gente vai integrar daqui a um tempinho. Então, assim, eu não consegui tirar lá. Tira lá, Gabriel. Né? Ou, olha, Gabriel, já separei os pedidos aqui embaixo. Só você descer aqui para pegar. Né? Tem um cliente aqui querendo é meio corrido assim, mas dando conta. Então, é questão da comunicação, da organização dos processos, né, que é importante. Eu acho que seria basicamente isso, assim. Porque dentro disso tem as coisas mais específicas, né, que a gente pode falar, né? Como organizar, mas eu acho que, como vocês falam, aí já é para especialistas, para outros. E até porque cada um com a sua loja vai conhecer internamente quais são os procedimentos que cada um tem, né? Uma pessoa que trabalha com livros como você vai ser completamente diferente de quem trabalha com, sei lá, autopeça, vestuário, é diferente, né? Então cada um precisa ter a sua própria organização. Mas acho que deu para entender e resumir bem essas dicas, assim, né? Se você tem uma loja online, uma loja física, você precisa de organização e comunicação. Senão você vai enfrentar algumas dificuldades aí. Especialmente na hora que aparecer alguém dizendo: comprei um negócio e cadê meu pedido, né? E você não tem mais. Ah, meu amigo, sei. Dá para evitar. Teve um caso, né, por exemplo, que a gente vende pela Amazon também. E, cara, a Amazon assim, se você não mandar no prazo, outra dica, né? Conheça as plataformas que você vai vender, se for questão de marketplace. Conheça, vai lá, toma um tempo, leia, porque, por exemplo, eu não sabia, essa história que eu vou contar, eu não sabia que existia uma configuração lá na Amazon que você pode colocar o tempo de preparo do pedido. O meu estava para um dia, então eu ficava correndo de um lado para o outro, nem um maluco. Ah, não, esse aqui é o da Amazon, aí ficava correndo na loja para pegar, para enviar, né, no prazo, porque quando perdi o prazo, eles já vinham com aquela mensagem que dá um susto na gente, que a sua loja teve um evento crítico e você pode ser desativado, né, da plata. O rapaz assustando. Aí depois, não, peraí, vou ler direito isso aqui então. Aí fui lá ler as políticas da Amazon, como é que funciona. Ah, beleza, tem essa configuração, então eu consigo. Eu coloquei para 2 dias, que é o tempo que eu tenho. Né? Então, ficar atento também à política de cada plataforma que você vai vender. Shopee, Amazon, Mercado Livre, né? Essas principais aí. Gabriel, já que a gente está falando a questão de vendas, etc e tal, para vocês, porque vocês têm o comércio físico, e aí vocês têm o comércio virtual. Para você, qual que é a diferença no processo de venda? Qual que é a diferença para você entre vender para uma pessoa que chega na tua loja e vender para uma pessoa do virtual? Qual que é a diferença ali naquele ponto? O que você percebe que talvez o físico seja mais fácil de vender, ou a pessoa está mais sugestiva e o virtual é mais seco, ou ao contrário? Na sua opinião aí, com a experiência que vocês têm? Físico, você tem aquele contato ali com a pessoa, né? E tem a questão do impulso também. Você consegue... Tem um caso que aconteceu ontem mesmo. Chegou uma cliente, tem clientes que são uns clientes carrancudos, assim, né? Uns clientes enjoados. E ela queria levar um livro, e era um livro mais caro, né? Era R$70, se não me engano. E era um livro em inglês de receitas. Ela parou aqui no caixa e minha mãe estava com outros, olha os desafios, né? Ela estava com outros processos acontecendo ali no computador e eu estava no atendimento e ela estava atendendo a cliente também fazendo outras coisas ali no computador de questão de logística e tal. E a pessoa começou não, mas está muito caro, como é que pode? R$70, um livro em inglês ainda. E aí eu intervi e consegui falar com ela, olha, vamos fazer o seguinte, você está muito querendo... E a pessoa só falando mal do preço que é muito alto do livro. Olha aqui, o livro está com rasgo aqui, não sei o quê. Especialista em livros antigos. Isso. Dá vontade de mandar uma assim, né? Pô, cara, você tá numa livraria de livro
do sebo, livro usado, você queria o quê? Né? Dá vontade, vem esse clique na cabeça, não, calma, agora que eu vou vender pra ela, que ela tá falando que é ruim, que não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, eu te dou... Você tá levando 2 livros, né? Eu te dou 10% nesse aqui, eu já tinha pensado que era um livro que estava parado há um tempo, te dou 10% e tal, não sei o quê, a mulher comprou, foi embora satisfeita. Então, se você consegue ter essa interação rápida ali, né? Esse pensamento rápido e tal. E no e-commerce, eu acho que tem muita gente tentando fazer isso, né? Mas ainda tem essa diferença de não ter esse contato cara ali, cara a cara, rápido. Você consegue, você consegue conversar com a pessoa, bater um papo, né? Às vezes até a pessoa tá ali olhando e você acha que não vai levar nada, e você começa a conversar, bater um papo, não sei o que, a pessoa vai não, vou levar, né? Sim. Existem formas de fazer isso no e-commerce, existem. Criar urgência, tentar ser mais humanizado também pelo WhatsApp, talvez, né? Mas você nunca vai conseguir ter aquele cara a cara. Mas sei lá, eu acho que é uma questão também de cultura, né? Com o tempo as pessoas vão se acostumando. Não sei, o cliente da internet ele sabe o que ele quer às vezes, né? Não é igual o de loja que fica ali olhando e você consegue, né? Acho que é um cliente que quer as coisas rápido, ele quer resolver o problema dele, mesmo na questão dos livros, né? Porque ele vai ver o livro no meu site, vai lá ver nos marketplaces, vai comparar e vai comprar. Então, eu acho que a diferença vai ser no tratamento, por exemplo, no Instagram, no WhatsApp. Acho que isso aí que você tem que mostrar o seu diferencial. Sim, porque só o produto em si você adquire em qualquer lugar, né? Mas Exato. aquele atendimento que vem agregado com o produto é diferente, né? Normalmente, pessoas, eu falei isso no podcast passado, hein? Pessoas se conectam com pessoas, né? Não é com o produto, são com as pessoas. Então, o que me faz comprar lá na loja do Gabriel? Eu gosto do Gabriel. Eu gosto do jeito que ele me atende, eu gosto das indicações que ele me dá. Então, se eu entro na loja dele, mesmo sem saber o que eu quero comprar, eu sei que ele vai ter uma boa indicação para mim porque ele me conhece. Ele sabe meu perfil de comprador, meu perfil de leitor, né? Então esse tipo de coisa fica mais difícil mesmo de conseguir no online. Isso é um fato, né? E a pessoa que entra numa loja online, ela normalmente já sabe o que ela quer, ou ela passa alguns minutos navegando e sai do site, né? Às vezes acontece isso muito, né? E numa loja não, né? Se a pessoa entrou na loja, ela tá com uma tendência, uma loja física no caso, né? A tendência de comprar algo ali já é grande, né? Eu, por exemplo, eu não entro numa loja só para olhar. Né? Eu acho engraçado, tem pessoas que fazem isso com naturalidade, né? Loja física ou online? Loja física. Ah, tá. Né? Eu quero olhar aquela pecinha ali. Eu fico do lado de fora. Não consigo entrar se eu não for comprar alguma coisa. Vai vir um vendedor, uma pessoa me atender. A versão ao vendedor, né? Tipo assim, agora mesmo que eu não saiba o que eu queira, mas se eu estou decidido a comprar algo, então eu entro tranquilo, vou lá, deixa a pessoa me mostrar. Agora, só pra dar uma olhinha eu não consigo, é uma limitação minha isso. Mas depende do produto também. Por exemplo, você vai comprar um colchão. Comprar colchão online é foda, porque como é que você vai experimentar? É verdade. Você tem que ir no físico, não tem jeito. E às vezes você quer recomendação ao vendedor. Porque o cara tá ali o tempo todo, você vai perguntar, você tá gostando daquele colchão, mas você tem algum que é um pouco mais caro, ou um pouco mais barato, ou que tem aquele item e tudo mais e tal. E aí você vai tendo como conversar, negociar para ver se, putz, e se eu levar esse colchão, mais esse travesseiro, mais você consegue? Então isso é uma coisa que é difícil estar no virtual. O que a gente vê no virtual é esses gatilhos, né? Igual o Gabriel comentou. De você ter, por exemplo, se você comprar acima de R$100, eu te dou frete grátis, o que já faz a pessoa, né, querer colocar mais coisa no carrinho. É uma coisa que, principalmente nos marketplaces da vida, eles até te avisam, mais R$10 eu te dou frete grátis. Então, acaba dando aquela negociação que a gente vê com o humano, né, que a gente tem no presencial. E também aqueles descontos do tipo, se você comprar R$200, você ganha 5%, ou você ganha um cupom. Tem o fato também o chat, que abre sozinho, se a pessoa ficar tipo 1 minuto na página, aí ele já abre, porque a pessoa é igual se você estiver numa loja, e o vendedor percebe que você tá olhando para um produto e tem mais de uns 30 segundos. Ele já vai chegar e falar assim, putz, esse cara é interessado nisso, então deixa eu lá tentar fazer alguma coisa. A mesma coisa com o chat. Então quanto mais a gente consegue tentar emular esse comportamento, né, de
que a gente vê do comprador no físico, a gente acaba tendo melhor sucesso no virtual. A vantagem do virtual, obviamente, é que você vende pro Brasil todo, como você comentou. Então, Será que o metaverso dá conta disso, hein? Será? É legal porque tem como você emular muita coisa, né? Essa ideia do personal shopper, por exemplo. Você conseguir indicar para a pessoa coisas que estão parecidas. Tem muitos plugins, inclusive para lojas como OpenCart ou WooCommerce, que te dão recomendações com base em histórico, com base em busca, com base no que você comprou. E é aquele itemzinho lá embaixo de recomendados para você. Ou as pessoas costumam comprar esse item com esse. Isso acaba fazendo a pessoa, você conseguir o upsell, né? Conseguir fazer vender mais para a mesma pessoa, né? E às vezes é uma coisa que ela nem lembrava. Por exemplo, eu vou no supermercado, cara, é sempre engraçado. Eu vou no supermercado, eu quero comprar uma água de coco. Eu saio de lá com 3 sacolas. Eu lembrei no meio do caminho que faltava comprar um negócio. Aconteceu ali. Entendeu? É verdade. É tipo aquele... Não tem lojas americanas. Lojas americanas é clássica nisso, né? Toda criança, pô, se preze, você vai passando por aquele corredor cheio de doce, cheio de... Aquilo lá é terrível, né? Até chegar ao caixa, né? Normalmente o caixa é uma coisa fácil, né? Linha reta, né? Americanos implementou um labirinto pra você chegar até o caixa, né? Você experimentar tudo, pra você ver, opa, peraí que eu esqueci desse item, etc. Pois é. Verdade. Mas isso é legal que você falou, que assim, tem as diferenças, mas se você conseguir fazer essa questão da junção da física com o digital, porque uma vantagem do digital, por exemplo, é que você consegue conhecer seu público de uma forma muito, assim, não sei se eu posso dizer assertiva, mas porque você consegue seguir o caminho que ele está fazendo, né? Todo ali, por ferramentas de análise que tem online, né? Tem ferramentas que você coloca no seu site, você vê como que a pessoa navega no seu site. Ele grava a tela do seu site. Você vai, olha que ele primeiro bateu o olho nisso aqui, o tal da zona de calor, né? Isso aí tem ferramenta. Eu acho que por um cara aí que depois vocês forem entrevistar que fala de e-commerce, que eu fui descobrindo ferramentas que não são caras, tem até um free deles, né? Uma parte de graça, e te mostra lá os videozinhos, a pessoa lá andando no seu site, fazendo isso, aí ele clicou ele saiu quando ele viu tal coisa e tal. E se você junta isso com, por exemplo, loja, coloca aqui um QR Code na sua loja, aí você consegue identificar, esse cara entrou aqui pelo QR Code. Aí você cria lá um cookie, né, para ir seguindo o cara. O cara entrou no QR Code, esse QR Code tem tantos cliques, aí ele depois fez o quê? Foi pro seu site, pro seu Instagram. Então você consegue ter muita informação sobre o seu cliente, né? E às vezes informação que você nem imagina que teria, né? Por exemplo, estava lendo uma vez que quais são as coisas mais buscadas no Google. Aí o Google separa se a pessoa veio pelo celular, se ela veio pelo computador e tal. E o perfil de pessoa que busca no celular é completamente diferente do perfil de pessoa que busca no navegador. E aí o item mais buscado no celular eram caixões. Aí eu fiquei pensando assim, caraca, caixões... Mas por quê? É porque geralmente quando a pessoa tá no hospital e alguém falece, a primeira coisa que você faz é pegar o celular e buscar funerário. Você não lembra de cabeça, você nunca precisou desse serviço, né? Então ela vai e busca, então é uma das coisas mais buscadas, entendeu? Mas você precisa faz um tempo já. Outra coisa que era muito comum deles buscarem era produtos de necessidade básica. Porque às vezes a pessoa precisava com urgência, ela ia lá e buscava, por exemplo, eu preciso saber onde está o supermercado mais próximo, porque eu tenho que comprar uma coisa agora, eu não posso atravessar a cidade ou lá buscar preço, nem nada disso, porque eu preciso comprar agora. Então ela tentava buscar o que está mais próximo. Já a pessoa do computador eram pessoas que faziam pesquisas muito mais elaboradas para poder comprar um produto. Então, por exemplo, é a pessoa que vai comprar um hotel. Geralmente você vai comprar um hotel, você vai buscar várias vezes, às vezes durante vários dias, porque o preço muda. Eu mesmo tive que comprar hotel, estava analisando 3 dias atrás, aí o preço era tal. Aí eu falei, não, calma, vou olhar de noite. O preço já mudou. Eu falei, tá mudando. E aí eu fui seguindo até uma hora que, pum, saiu R$400 mais barato. Olha a diferença. Eu fui acompanhando e nem chegou Black Friday ainda. Só porque a pessoa que tá buscando, quando você vai fazer uma busca mais complexa, aquilo que você vai estudar muito, você tende a realmente vir pelo computador, pra você gastar mais tempo, abrir mais abas e tal. Já a pessoa que tá vindo do celular, ela quer uma coisa mais rápida,
Até que você pega mídia social hoje em dia, né? Reels, etc. e tal, são coisas de segundinhos. Então a galera tá bem num movimento mais rápido, né? Enquanto no computador já é completamente diferente de perfil. E é legal que você comenta de seguir a pessoa, porque às vezes você nem sabe o que é que você mais vende, o que é que mais traz cliente, não é aquilo que você mais vende. Às vezes você tem um produto que não é o que você mais vende, mas é o que mais trouxe gente para você. Porque talvez é porque o produto está em alta, às vezes a pessoa nem compra, mas ela conhece o teu site por aquele produto. A Americanas faz isso fisicamente, o famoso chocolate de 3x10. Eles fazem essas promoções para você poder vender quase que ao preço de custo do chocolate deles, para você entrar na loja e eles conseguirem te vender mais coisa lá dentro. A gente vê isso também no mundo virtual. Gente que tem produtos, né, não vou dizer subsidiados, mas produtos que eles não têm tanta margem de lucro, justamente para você poder experimentar a experiência de compra, você comprar coisas a mais e aí acabar investindo esse tipo de coisa. A gente vê, por exemplo, buscadores de preços, tipo Buscapé e Zoom. A página mais acessada deles é do iPhone. Mas o iPhone não é o produto que eles mais vendem. Mas é o produto que a galera mais acompanha. Entendeu? Porque quando a pessoa vai comprar o iPhone, ela não compra de primeira. É um produto muito caro. Então ela vai, ela entra, aí ela coloca na lista de preço e tal. Mas quando ela tá dentro do Buscapé, ela acaba pensando, putz, se eu consigo monitorar o celular que eu quero comprar, eu consigo monitorar uma lavadora que eu vou precisar comprar, um micro-ondas e coisa do tipo. Aí ela cria o hábito. Mas tá vendo que o produto que mais trouxe gente pro site deles não é o que eles mais vendem, mas justamente aqueles que mais atrativo para as pessoas, né? Que as pessoas mais buscam. Então tem isso também, que é uma coisa muito interessante que você acaba só aprendendo quando você analisa com calma esses dados que você vai coletando, né? Poxa, e essa questão do hábito aí, claro, né? Você sempre tem que inovar, né? Porque assim, eu lembro que eu chegava tinha um Uber Eats aqui na minha cidade. O Uber Eats não é tão ruim, e o iFood, vou falar, a plataforma vermelhinha é boa e a pretinha não é tão boa. E aí, o que acontece? O macete, eu acessava o Uber Eats, eles faziam mais promoções por conta disso, né, para tentar ganhar cliente. Aí eu clicava no produto e depois deixava lá e fechava o aplicativo. De repente, depois de uns 5 minutinhos, descia uma notificação. Pô, Gabriel, você não vai levar... Te damos tantos por cento de desconto para você levar hoje o seu hambúrguer, seja lá o que for, né? Eu falei, beleza, era isso que eu tava, né? A gente vai pegando os macetes. E é uma imitação do que você tem no mundo físico. Porque no mundo físico, o comprador chega na tua loja e ele fica meio na dúvida se ele leva ou não. Ele fica naquela... E aí você, tendo a possibilidade de conversar com ele, você pode convencer ele até a compra, né? E aí fazer coisas do tipo igual o Uber Eats fez com você. Ele te dá o cupom daqui a 5 minutos, porque ele viu que você estava querendo aquele produto. E você consegue ver no físico. É difícil você ver no virtual. Aí você tem que ficar fazendo esses macetinhos, né? Para poder conseguir melhorar. A recuperação de carrinho, por exemplo, é uma coisa incrível, cara. Essa é massa demais. Recuperação de carrinho, às vezes a pessoa faz uma compra gigantesca, R$500 ali na compra, não fecha. E aí, se você não acompanha, se você não dá de olho, perdeu o cliente. Às vezes era só um e-mail. Era só tentar falar com a pessoa, algo do tipo, e pum, você conseguia fazer aquela venda. É legal, né? Esse carrinho abandonado que eu tenho no meu site, esse negócio, mas eu presenciei um outro mais completo. Agora que eu entrei no site para pesquisar um livro, aí eu botei ele na cesta só para ver o frete, né? Aí depois saí. Aí logo depois me mandaram um e-mail. Beleza. 2 dias depois me mandaram outro. 3 dias depois mandaram outro oferecendo desconto, né? Aí você vai, cada um vai colocando, mas você começa a ficar ligado, pô, legal, então vou já colocar no carrinho, tirar, você vai pegando os macetes assim, né? Exatamente. E às vezes você tem também aqueles descontos por volume também, né? Às vezes a pessoa fala assim, você, por exemplo, eu já recebi ligação de vendedor que foi assim, eu comprei um negócio, deu R$194. E aí o vendedor me ligou antes de despachar o produto. Norton, eu vi aqui que você fez uma compra de R$194 e tal. A gente tá uma promoção que se passar de 200 e tanto, eu consigo te dar um brinde, coisa do tipo. Você não gostaria de adicionar uma coisa no seu carrinho, coisa a mais? E aí eu falei assim, putz, nem tava querendo. Pô, vou ganhar um brinde se eu comprar um negócio. Então tá, o que você tem aí? Eu fui abrir o site lá, vi o que eu queria e acabei adicionando uma coisa. Eu gosto de entrar no supermercado e sair com um monte de sacola, né? Exatamente. Aí foi uma coisa próxima, entendeu? Tá vendo? Acabou. E eu fiquei tipo assim,
cara, quem tá me ligando? Quem que é essa Tá pessoa? Eu certo. fui ver, sou da loja tal, né? Falei, pô, então essa estratégia é interessante, né? Obviamente pode deixar algumas pessoas irritadas, mas se o cara conseguir pelo menos 2 ou 3 vendas ele a mais, por isso já valeu o esforço que ele fez, né? Sim, O gasto com dele foi certeza. nenhum, foi a ligação que ele teve. Enfim, vamos chegar Experiências então agora... do e-commerce. Diga. Exatamente. Vamos chegar agora então ao finalzinho do nosso podcast. Gabriel, eu gostaria muito de te agradecer a sua participação, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Ale também, muito obrigado por ter participado. Gabriel, sinta-se à vontade para dar qualquer recado que você quiser, qualquer dica a mais que você tenha esquecido de falar durante o podcast, pode falar agora. Só que antes de você dar a sua última dica, eu vou pedir para quem está nos assistindo, não se esqueçam de se inscrever no canal e siga a gente também no Spotify, a gente está lá, e nas redes sociais. Agora a gente está super social, está postando até reels no Instagram. Então, Chique! tá vendo? A gente usa até áudios famosos nas nossas postagens agora. A gente tá 100% social. É o trend. Infinity na trend. A gente tem que se adaptar, né? Tem, pô. Ó, vocês têm que fazer propaganda. Eu falo assim, eu faço o merchan de vocês de graça, cara. Sinceramente mesmo. Porque vocês têm um atendimento excelente e vocês têm que aparecer mais. Eu não conhecia vocês. Eu conheci através, não sei agora que vocês estão começando a fazer mais, né? Mas eu conheci lá pelo Filipe indicando no fórum de Opencart, né? Então vocês têm que... Porque vocês têm um excelente atendimento. Então, assim, caso você decida por uma plataforma aí, faça o merchan ou plataforma, por uma hospedagem, né? Que não deixa de ser uma plataforma também, né? Que lá dentro tem várias coisas. O suporte é fenomenal, assim, e pra você ter uma noção, vocês tiveram que fazer um ajuste de preço na mensalidade e eu hesitei em sair por conta do atendimento. Eu sou um cliente que eu prezo muito o atendimento. Tanto que eu tinha, por exemplo, uma internet a cabo aqui, que era mais rápida, e saí dela porque a outra era um pouquinho mais lenta, mas quando eu ligava resolvia meus problemas, tudo certinho. Uhum. Então, assim, é isso. Foi um prazer conhecê-los. Muito legal. Muito bacana aí o trabalho de vocês. E é isso aí, vamos embora, vamos vender. Algum livro que a gente possa encontrar lá no teu site que fale sobre e-commerce, alguma coisa do tipo, será? Pra quem gosta do papel, assim, do físico? Então, no e-commerce, lá no livros usados, a gente não recebe tantos livros sobre porque eles desatualizam muito, né? Uhum. Mas você pode encontrar alguma coisa de empreendedorismo lá, legal. Aí, ó. Né? Tem uma área lá só na parte de administração. Você pode dar uma navegada e encontrar alguma coisa interessante lá. Eu tô dando uma olhada aqui, é muito legal o site de vocês mesmo. torredepapellivros.com, hein? Pra quem não sabe ainda, né? Vai estar aqui na descrição. Na descrição, tá bom? Então, na Black Friday, não sei se quando lançar se vai ser antes do dia 30, né? Mas se for, a Black Friday é lá ativada com cupom. E a gente está trabalhando agora para dar uma atualizada na plataforma, que ela está já um pouquinho antiga, né? Para melhorar ali a qualidade para o cliente navegar melhor nela ali. Muito legal, Gabriel. Muito obrigado pela participação. E a todos um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Até o próximo.